Aquilo que nós queríamos dizer, somos representantes das estruturas distritais do PSD por todo o país. Ao meu lado tenho presidentes de distritais de Lisboa, do Porto, de Viseu, de Évora, de Coimbra, de Leiria, de Porto Alegre, enfim, de Vila Real, Bragança, de todo o país. E porquê é que nós estamos aqui todos? Em primeiro lugar, para manifestarmos um espírito de solidariedade e de comprometimento comum de todos nós, relativamente a uma causa que é uma causa nacional, que é uma causa de todos e que não é nenhum combate de uns contra os outros. Está aqui bem demonstrado o espírito de unidade nacional quando se trata de tratar de questões que são questões que nós devemos e que entendemos que devem ser elevadas à prioridade do país. Este tema de que vos quero falar, como vos disse, é um tema nacional, tem a ver com é um tema já antigo, tem a ver com as questões de desigualdades graves que existem no território no que diz respeito ao desenvolvimento regional e à sua ocupação territorial. Nós sabemos que o Primeiro-Ministro tem dito pela Europa, e tem dito bem, e honra-lhe seja neste aspecto, que nos próximos fundos que aí vêm, e eu falo não só do quadro comunitário plurianual, 2030, mas essencialmente do Fundo de Recuperação Europeu, tem dito o Primeiro-Ministro aos seus pares na Europa que não pode haver nenhum corte no que diz respeito à coesão. Claro que o Primeiro-Ministro, quando diz isto, o que está a apelar é aos outros países que sejam solidários com Portugal. A solidariedade entre países. Então, se é assim, e ainda bem que é assim, porque nós temos que ser ajudados por aqueles que podem mais, então aquilo que pedimos é muito simples. É que o Primeiro-Ministro e o Governo apliquem cá dentro aquilo que diz lá fora. Se acha que deve haver coesão territorial entre países, achamos nós também que cá dentro deve haver coesão territorial entre regiões. E, portanto, é só transpor aquilo que se diz lá fora cá para dentro. E nós temos, com a tragédia que estamos a viver, que é uma tragédia histórica, esta pandemia, nós podemos transformá-la num desafio e numa oportunidade que também pode ser histórica. E porquê é que eu falo nisto? Não está só em causa, como eu vos disse, o quadro plurianual, o novo quadro comunitário de apoio, é assim que se denomina, 2030. Nesse quadro virão para Portugal cerca de 30 mil milhões de euros e que serão distribuídos depois através de vários programas operacionais e regionais. Eu refiro-me concretamente ao plano de recuperação da Europa que, se tudo correr como está mais ou menos previsto, se não houver alterações nem recuos da Alemanha e da França, representarão cerca de 15 mil milhões de euros para Portugal. Se a isto somarmos os empréstimos à taxa zero que nos vão ser concedidos, nós percebemos que nos próximos 2, 3 anos, 4 anos, nós temos cerca de 40, 50 mil milhões de euros para gerir, para distribuir, para organizar e para preparar o país para o futuro. E destes 15 mil milhões de euros, é só destes que falamos neste momento, também sabemos que a Europa está muito interessada em aplicá-los na economia verde, na chamada Europa Verde, e na Europa Digital. E nós compreendemos que assim seja, são bons objetivos. Mas para além destes objetivos, que também contribuirão seguramente para a coesão territorial, deve haver uma verba específica para a coesão territorial nacional. Não sabemos quanto é,
O Governo lá fará as suas contas, depois de definir, com pés e cabeça, um plano, que é chamado um plano operacional para o desenvolvimento do interior. E, portanto, tem que, no nosso entender, e é por isso que estamos aqui a exortar o Governo para que o faça, no plano que enviar para Bruxelas, obrigatoriamente nos próximos 2 meses, que coloque nesse plano um pilar exclusivo de gestão autónoma que não compita nem concorra com outros fundos e com outros pilares, só relativo à coesão territorial. E, portanto, é esta dotação específica que nós gostaríamos muito que o Governo elegesse como prioritária. Isto já foi sugerido à Ministra da Coesão Territorial no Parlamento Português e já foi sugerido também à Comissária Europeia, Elisa Ferreira, pelos deputados europeus. Nós temos a noção de que as autarquias, o Governo, o Orçamento de Estado, só por si não resolve os problemas da interioridade nem das gravíssimas desigualdades que existem no território. E por isso sabemos que precisamos da Europa. Precisamos da Europa com medidas que são medidas concretas. Nós temos várias para apresentar ao Governo. Há, aliás, um estudo feito e muito bem feito, e que foi até apadrinhado pelo Presidente da República, desenvolvido por o denominado Movimento pelo Interior, que desenha várias medidas, embora cirúrgicas, que podem ser aplicadas no interior do país. Destes 15 mil milhões, terá que haver uma percentagem, seguramente, para este setor da coesão territorial. E aqui, aquilo que é, no nosso entender, verdadeiramente importante, é que o Governo não esqueça as infraestruturas, o chamado betão, porque também elas contribuem para aproximar territórios e cidadãos, que não se esqueça, por exemplo, do IP3, da ferrovia, de outros investimentos estruturantes e também de reduzir as portagens do interior. O PSD apresentou uma proposta para que essas portagens nas execute fossem reduzidas em 50%. Na altura, este nosso projeto foi reprovado por falta de verbas que no Orçamento de Estado acomodassem esta quebra de receita. Pois aqui tem o Governo uma oportunidade histórica para agora reparar aquilo que na altura não conseguiu implementar. Mas mais importante até do que estas medidas, são outras medidas que se dirijam concretamente à economia, à fixação de empresas e à revitalização do tecido económico do interior. E aqui também a imaginação é larguíssima, mas qualquer atuação concreta relativamente à redução do IRC, à redução do IRS para particulares, talvez num regime excepcional de 10 anos para atrair quadros científicos e técnicos. E até num outro pilar, que diz muito aqui ao Luís Leite Ramos, da área da educação. Eu não sei se sabem, mas 83% dos jovens portugueses estão a residir nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. 83%. Abaixo dos 25 anos. Só 17% é que estão no resto do território. E nos estabelecimentos de ensino superior do interior do país, há uma taxa de 11% de alunos, quando no resto do país a taxa é de 79%. Há aqui um desequilíbrio imenso, uma disparidade brutal entre aquilo que acontece no nosso país e aquilo que acontece
noutros países da Europa, bem mais coesos e desenvolvidos do que nós. E, portanto, se num prazo de 5 a 10 anos nós aumentarmos a nossa taxa de ingresso no ensino superior de estudantes de 11% para 25%, penso que dávamos um bom contributo à coesão territorial. Por último, a ocupação do território com deslocalização de serviços públicos é também, no nosso entender, uma exigência a que ninguém pode fugir. Em territórios em que a iniciativa privada é escassa, rareia, não tem, digamos, potencial de conquista e de estímulo, tem que ser o investimento público, o Estado, a ocupar o seu lugar. E por isso é que nós também entendemos que tem que ser desenhado um plano que meça o custo orçamental de deslocalização de funcionários públicos e também de serviços públicos para o interior, que naturalmente tem que ter um impacto orçamental, porque esta deslocalização tem que ser acompanhada de incentivos e apoios financeiros. Tudo isto só pode ser implementado se for devidamente e rapidamente pensado nos próximos 2 meses. E o Governo, depois de fazer este plano, depois de saber e de nos dizer aquilo que quer para o interior do país, para a coesão territorial, então sim, já pode eleger definitivamente uma verba que terá que enviar para Bruxelas como sendo uma verba de gestão autónoma, de dotação específica, que não se confunda com os outros pilares. Penso que se nós deixarmos passar, nós, Portugal, se deixarmos passar esta oportunidade, podemos continuar a encher os discursos todos à nossa boca com a coesão territorial e com o combate à interioridade, que não sairemos da cepa torta. Não sairemos da cepa torta. Ou é agora, ou então vai ser tarde demais e os danos vão se disseminar por todo o país, porque aquilo que de pior pode acontecer o litoral já em si muito castigado com grandes concentrações, é o interior não arrancar. Porque nós entendemos sempre isto, e eu tenho dito isto, e com isto termino, a melhor forma de desenvolver o país e de ajudar o país e o litoral é mesmo desenvolver o interior do país. E aqui estamos nós a exortar o Governo para que nos ouça, para que esteja atento, para que seja ativo, para que não passeie e para que, mais uma vez, e agora que criou no seu seio o Ministério da Coesão Territorial, que faça jus àquilo que quis demonstrar e que quis criar. Não basta criar também e só secretarias de Estado ou instalá-las no interior do país. É depois preciso dotar este Ministério de recursos, de meios, e se não o conseguir fazer com os recursos nacionais, então nada melhor do que aproveitarmos esta tal oportunidade histórica que pode, de facto, transformar o país. É isto que eu gostaria de dizer. Não sei se tem alguma questão a colocar. Fará o favor. Força. Se vão dar um projeto de resolução, alguma medida para fazer chegar essas propostas ao Governo, e se existe alguma quantia mínima aceitável, digamos assim? Bom, a primeira questão é que nós não vamos conseguir apresentar projetos de resolução porque este plano do Governo tem que estar pronto, segundo creio, nos próximos 2, 3 meses e, portanto, não há sequer tempo para que sejam aprovadas iniciativas parlamentares no sentido de, digamos, recomendar ao Governo que faça e que desenhe este plano. Mas repare, a política não se faz só e os alertas não se fazem só por via do Parlamento. Aquilo que estamos aqui a fazer é exatamente isto. É exortar o Governo numa conferência de imprensa com todos os presidentes distritais unidos, coesos, a remarem no mesmo sentido, porque é mesmo assim que nós queremos lembrar ao Governo, como temos já feito no Parlamento, como lhe disse, nós já dissemos à Ministra da Coesão Territorial que ela tem que estar muito atenta a esta questão
E a própria Comissária Europeia já tem, digamos, lançado um repto dos deputados europeus do PSD, no sentido de colocar a questão da coesão territorial e da coesão, neste caso é a coesão entre os países, a coesão regional, como prioritária nas suas atuações. Perguntava-me depois qual é o montante mínimo que acho que é necessário. Repare que, para quem vive no interior, se fosse reafetada toda esta verba para o interior do país, ela seria talvez insuficiente para repor as desigualdades que neste momento já existem. Agora, nós sabemos perfeitamente, e somos realistas, temos os pés no chão, somos racionais, e sabemos que, quer dizer, não há uma verba específica, isto depende muito das prioridades do Governo, mas repara, seja ela 3 mil milhões, 4 mil milhões, 5 mil milhões, seja ela qual for, mas tem que ser uma verba suficientemente grande, satisfatória, para que esta questão não seja tratada com mesinhas e, mais uma vez, deixemos passar uma oportunidade ao lado. Ou seja, tem que ter impacto. As medidas para o interior exigem algum radicalismo. Exige uma coragem e um arrojo que não se compadece com tostões. E às vezes não é preciso milhões. É preciso alguma criatividade e de facto, alguns recursos alocados. E, portanto, não há nenhuma verba que lhe possa dizer, porque o Governo saberá muito melhor do que nós aquilo que quer, e aquilo que nós queremos é que o Governo nunca esqueça esta questão da coesão territorial, porque é exatamente este missal que anda a vender lá fora. Quando precisa da ajuda dos outros países, o Governo e o Portugal vai lá, de mão estendida, e bem, porque eles podem mais do que nós, pedir que nos ajudem. Então, cá dentro é exatamente a mesma coisa. Se há regiões diferenciadas cá dentro, a lógica é a mesma. O que se pede lá fora tem que se aplicar cá dentro.